Justiça para Todos de hoje vai mostrar as ferramentas previstas em lei para dar efetividade ao trabalho da Justiça e da Polícia. São medidas que ajudam na produção e preservação de provas. Elas também podem impedir a continuidade de crimes na fase de investigação ou enquanto os suspeitos aguardam julgamento e podem servir até para garantir a segurança do acusado. Estamos falando de medidas como prisões preventivas e temporárias, as buscas e apreensões e a delação premiada. Você já deve ter ouvido essas expressões e hoje vai saber mais detalhes sobre elas. Acompanhe, o Justiça para Todos está no ar. Você liga a televisão e vem a notícia de uma operação para o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Reportagens sobre o tema estão sempre na mídia. Estamos falando de uma medida cautelar prevista no Código de Processo Civil. Mas você sabe para que ela serve e quem pode determinar que ela seja feita? Medidas cautelares servem para prevenir, defender, conservar direitos. Exatamente isso que sugere o nome. São uma cautela. O Código de Processo Civil de 1939 já falava disso. Quer conferir? Encontre o artigo 676 para ver que, à época, as medidas preventivas poderiam consistir no arresto de bens de quem tem dívida, sequestro, busca e apreensão, prestação de cauções, exibição de livros, coisa ou documento, arbitramentos e inquirições, obras de conservação em coisa litigiosa, prestação de alimentos provisionais, arrolamento e descrição de bens do casal na entrega de objetos e bens da mulher e filhos diante do fim do relacionamento. Que tal falarmos detalhadamente de alguns deles? Para começar, a busca e apreensão. Como já visto, constava no CPC de 39. O código seguinte, de 1973, passou a especificar que isso valeria para pessoas e coisas. A evolução do conceito não parou. É um meio de produção de provas, de se apreender instrumentos do delito para fins probatórios no processo penal, ou mesmo pessoas. Ela é necessária justamente quando há receio de que, uma vez ela não sendo feita, haja destruição de provas e isso dificulte a instrução criminal ou a instrução do processo. O Código de Processo Penal, em vigor desde 1941, deixa claro que a busca pode ser domiciliar ou pessoal. A chamada pessoal, como o nome diz, é na própria pessoa, nas roupas que ela usa e objetos que carrega, na tentativa de localizar algo escondido. A domiciliar ocorre em um local específico, mas isso não significa que seja somente na casa considerada suspeita ou onde mora o investigado. Pode ser também no local de trabalho, como um escritório ou um comércio. As operações de busca e apreensão têm como objetivo prender suspeitos, criminosos, localizar objetos conseguidos por meio do crime, inclusive aqueles instrumentos para realizar falsificações de naturezas diversas, ir atrás de drogas, armas e munições, anotações de todo tipo, vítimas. Enfim, é um entra e sai para conseguir ao máximo aquilo que auxilie e resulte em prova em uma ação penal. Por isso, os policiais em geral carregam vários e vários malotes, equipamentos eletrônicos, pastas e pastas que podem não ter importância, mas também podem trazer a resposta para a charada. Esse tipo de trabalho, em geral, é realizado por policiais, em algumas situações eventuais por oficiais de justiça. Determinadas coisas podem ser buscadas e apreendidas em diligências policiais determinadas, seja pelo juiz no curso de um processo, seja pelo juiz no curso de inquérito policial e até mesmo pela autoridade policial no momento de um estado flagrancial. Né? Um estado flagrante na casa de alguém, num compartimento habitado, é legítima a busca e apreensão de coisas que tenham relação
com o crime. O mandado judicial não pode deixar dúvidas. Tem que trazer todas as informações necessárias, como o endereço, nome do morador ou do dono do comércio e o objetivo daquele trabalho. Quem estiver no local deve saber o que vai acontecer ali e quais os motivos da movimentação. A busca e apreensão deve ser durante o dia. Então, esse dia é considerado entre as 6 da manhã e às 18 horas. Mas é preciso dizer que, em alguns casos, a busca e apreensão ela é feita também no caso de flagrante delito. E, se for no caso de flagrante delito, não há necessidade desta hora, do respeito a esse horário. Estaria algum grupo protegido dessa medida preventiva? Em regra, ninguém está infirso a esse tipo de diligência, né, de busca. Mas o que vai ter que analisar é exatamente quem determina essa busca, que tem que ser aquele que tem competência para o processo de julgamento daquela pessoa em relação a quem está se determinando a busca. E os objetos levados, eles são futuramente devolvidos? O dono pode tê-los de volta? A resposta é: depende. A busca e apreensão ela é feita para a produção de provas. Então, uma vez que ela tenha cumprido o seu objetivo, ela pode ser devolvida, mas ela pode também ser perdida em favor da União ou em favor dos estados, dependendo de quem realize. Se é o juiz federal, se a competência dos crimes é da Justiça Federal, ou se a competência dos crimes é da Justiça Estadual. No próximo bloco, entenda a diferença entre delação premiada e acordo de leniência. Não saia daí, o Justiça para Todos volta em instantes. Delação premiada e acordo de leniência. Você também já deve ter lido ou escutado essas expressões. A escolha da medida depende da pessoa, física ou jurídica, que está fechando o acordo para colaborar com a justiça. E confira também a diferença entre sequestro e arresto de bens. As medidas estão previstas no Código de Processo Civil. A palavra sequestro te faz lembrar o quê? Medo. Medo. Insegurança, falta de atenção do Estado. Tortura, desespero, coisa ruim. Sequestro? Acho que é uma agressão, né? Uma injustiça, uma coisa que não dá pra gente aceitar. A primeira palavra que vem à cabeça é pânico, né? Já me imaginei numa situação dessa, um relâmpago, um sequestro relâmpago, eu tá estacionando o meu carro, chegar alguém assim, simplesmente tentar me abordar de qualquer forma, já me levar junto com o carro. Todo mundo certo, mas esse é apenas um dos significados. Aqui nós vamos falar de um outro tipo de sequestro, o de bens. É quando se apreende algo que é do patrimônio do réu ou indiciado. Mas não é qualquer bem, é aquele relacionado ao crime em que ele estaria envolvido. Não seria isso a apreensão mostrada no início do programa? Não, é diferente. O sequestro de bens é uma medida securatória que permite ao Estado, através do magistrado, de sequestrar aquele bem que seja provento da atividade delituosa. Ou seja, o proveito que o investigado, o agente, o acusado tem com os atos delituosos que ele praticou. A indisponibilidade dos bens do réu, do acusado, daquele que pratica o ato ilícito. E não confunda sequestro com arresto. São parecidos, da mesma família. No arresto, a preocupação é com o valor, com o ressarcimento.
Já no sequestro, o foco não é só esse. É esse também, mas por meio do próprio objeto em discussão, que tem sua origem duvidosa. Digamos que um determinado empresário conseguiu burlar a lei e de forma ilegal garantiu em um banco público um empréstimo de 5 milhões de reais. Com esse dinheiro, ele adquiriu um imóvel de luxo. Se o objetivo fosse simplesmente ter esse montante de volta para ressarcir a instituição financeira, o certo seria pedir o arresto. Aí era só mexer nos bens, como carro, obras de arte, valores na poupança, até alcançar o valor. Mas, como o foco é a procedência desse bem, o crime, este é o caso de pedir o sequestro do imóvel. E o sequestro, ele visa exatamente garantir a execuibilidade, quer dizer, a execução da sentença penal no que diz respeito à perda em favor da união desses bens. Tá? Essa perda, ela se chama é chamada de confisco, e o sequestro é uma medida cautelatória que durante o processo você restringe alguns poderes inerentes à propriedade desses bens para que futuramente você possa, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, realizar, né, esse comando que é a perda em favor da união. Quem pode pedir o sequestro? O Ministério Público, a pessoa considerada lesada ou ofendida, a autoridade policial e o juiz. A delação premiada está entre as medidas cautelares. Eu tenho visto falar pela televisão. É verdade. Nunca esta expressão esteve tanto na moda. Então vamos lá, explica aí. É um acordo que algumas pessoas com problemas fazem com a justiça para diminuir a sua pena. Delação premiada é uma negociação que um acusado faz com a justiça para ter benefícios do cumprimento da pena. A delação que você faz e que te beneficia em algum crime, com relação à pena ou qualquer coisa assim. A delação é uma técnica de investigação para se chegar o quanto antes aos verdadeiros responsáveis e impedir a impunidade. De um lado está alguém que participou do delito, da irregularidade, do crime e pode ser muito penalizado por isso, pagar caro mesmo, como se diz por aí. Mas, por ter informações importantíssimas, pode ter essa penalidade suavizada, por meio de benefícios, caso decida contar o que sabe de forma espontânea. A colaboração premiada, ela visa principalmente ao esclarecimento dos crimes, identificar os autores, saber onde estão destinados os bens, produtos dos crimes, o que foi feito, qual a participação de cada um. A lista de benefícios varia. Entre alguns exemplos estão a substituição por penas restritivas de direito, redução do tempo de cadeia definido pela lei. Em geral, varia de 1/3 a 2/3. Há também a extinção da pena e o perdão judicial. A colaboração premiada, ela data de 1990, quando houve a Lei dos Crimes Hediondos, foi a primeira lei que trouxe a colaboração premiada, a delação premiada. E posteriormente, a lei que trata sobre as organizações criminosas deu muita força à delação premiada. A lei de lavagem de dinheiro também a previu e há também a própria lei de proteção à testemunha. Quando é uma empresa que aceita fechar o acordo, a delação premiada recebe o nome de acordo de leniência. Basicamente, no sentido leigo e mais próximo da compreensão, o acordo de leniência, eu diria que é a colaboração premiada da pessoa jurídica. No Brasil, as pessoas jurídicas elas não são responsabilizadas criminalmente, a não ser nos casos de crime contra o meio ambiente. Então, esse acordo que é feito de leniência com as empresas, eles são acordos no âmbito administrativo, não no âmbito criminal. E, sendo no âmbito administrativo, ele pode se dar até mesmo entre órgãos. A iniciativa parte do colaborador e do advogado dele. Eles sentam e negociam com a polícia e o Ministério Público para que seja da forma mais transparente possível. Tudo tem que estar ali. A história completa, os resultados pretendidos, as condições acertadas. Papelada pronta,
vai direto para o juiz homologar. A homologação ela é uma medida de controle judicial, quer dizer, é uma decisão judicial que é proferida pelo juiz e a partir do reconhecimento, da declaração pelo juiz de que todo o procedimento do ponto de vista formal foi regularmente cumprido e que todos os requisitos para que aquilo ali possa produzir efeitos, requisitos legais, foram observados. Um ato através do qual o juiz, digamos assim, atesta a legalidade, né, e a possibilidade daquele ato, daquele documento, daquele termo, produzir os efeitos para que ele se destina no curso do processo. Mas uma coisa é importante ressaltar: quando a pessoa decide colaborar, assume o compromisso de falar realmente a verdade. Caso contrário, os benefícios não serão homologados. Na verdade, se ela se retrata dessa colaboração, tudo aquilo que foi objeto dessa prova é descartado, né? Quer dizer, não pode ser utilizado mais, quer dizer, a sua colaboração não pode mais ser utilizada, né? E perde, evidentemente, os direitos negociados ali, né, na colaboração. Todos os benefícios que ela teria com a colaboração, naturalmente, ela passa a não ter mais, né? Muitos crimes são desvendados mediante a delação premiada. Nós estamos vendo agora mesmo, o maior exemplo é o exemplo da Lava Jato. O que seria a Lava Jato se nós não tivéssemos a delação premiada? Depois do intervalo, os detalhes sobre as prisões temporária, preventiva e domiciliar. O Justiça para Todos volta já. Prisão preventiva e temporária. Em que casos elas são decretadas e por quanto tempo podem durar? E os detalhes da prisão domiciliar. Confira as regras para o condenado que cumpre pena em casa. Um sistema gigantesco espalhado pelo país. São milhares de estruturas de concreto de norte a sul, levantadas para separar da sociedade aqueles que infringiram a lei. Os dados do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, informam que, em 2014, o Brasil já tinha 607.700 presos. Essa seria a quarta maior população carcerária do mundo. Estaríamos atrás da Rússia, da China e dos Estados Unidos. Lembre-se, isso era em 2014. Aqui no Brasil, esse pessoal todo está em quase 1.500 unidades prisionais, divididas por tipo de regime. De acordo com o estudo do Ministério da Justiça, se esse número de presos continuar a crescer nessa mesma proporção, em 2075, olha só, em 2075, em cada 10 brasileiros, 1 estará atrás das grades. A prisão no Brasil tem particularidades. Isso porque são vários tipos. 2 exemplos: prisão preventiva e prisão temporária. Elas são medidas cautelares adotadas até que se resolva a situação. Entenda, não representam um cumprimento da pena. Cada uma traz as suas características próprias. A prisão temporária e a prisão preventiva são prisões de índole cautelar. Ou seja, elas só servem para manter a situação de fato enquanto se aguarda uma sentença penal condenatória. Mas essas prisões não violariam os direitos das pessoas? Não. Se os pedidos forem bem fundamentados, não há que se falar nisso. Em geral, a prisão preventiva ela é requerida pelo Ministério Público, ela é requerida pela autoridade policial, né? Isso é o mais comum de acontecer, né? Mas também, eventualmente, ocorre a situação em que o juiz
enfim, de ofício, ele resolve pela decretação da prisão preventiva. Na decisão, ele deve dizer por que vai aceitar, explicar o motivo direitinho. É a chamada fundamentação. Pode ser para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da investigação e o cumprimento da lei penal. Seria a preventiva aplicada a todas as formas de crimes? A prisão preventiva é cabível para crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Se o sujeito já tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada de julgado, exceto se houver uma prescrição dessa reincidência, que se já tiver passado 5 anos do cumprimento da pena anterior, né? Quando o crime envolve violência doméstica, familiar contra a mulher, adolescente, idoso, pessoas com deficiência, enfim, basicamente nessas situações. O requisito, digamos, mais comum e principal, evidentemente, é o fato do crime ter pena superior a 4 anos. A prisão temporária é solicitada sempre durante a fase de investigação do inquérito policial, enquanto a polícia está tentando desvendar o mistério. Ela dura 5 dias, em regra, prorrogáveis por mais 5. Se o crime for hediondo, ela dura 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Não pode servir como antecipação de pena. Ela serve efetivamente para a apuração de um fato específico. Uma vez apurado esse fato, se for o caso, ela pode vir a ser convertida em preventiva, desde que presente os requisitos da prisão preventiva. Caso contrário, o indivíduo terá de ser liberado. A prisão temporária é usada em casos de diversas naturezas. Quer saber alguns da lista? Sequestro, roubo, tráfico de drogas, estupro, homicídio e crimes contra o sistema financeiro. Esses são apenas uma parte. Preso dentro de casa, isso é possível? Prisão domiciliar acaba que... Deixa eu ver... Ele tem um território onde ele pode transitar, um limite de um certo lugar onde ele possa ir, é isso? É a chamada prisão domiciliar. O nosso sistema permite. Ela é uma medida substitutiva da prisão encarcerada, ou seja, da prisão no cárcere. A prisão domiciliar, tanto ela pode ser aplicada quando na fase de uma prisão temporária, quanto em uma fase de uma prisão preventiva, ou até mesmo durante o cumprimento de uma pena. Mas quem pode se beneficiar disso? E o Código prevê, no artigo 318, algumas situações em que ela é cabível. O sujeito ser maior de 80 anos, ser extremamente debilitado em razão de doença grave, eventualmente ser imprescindível aos cuidados de criança menor de 6 anos ou com deficiência, se for uma gestante, se for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, ou se for homem também, no caso de filho de até 12 anos, se for necessário, ele for imprescindível para cuidar dessa criança. Recentemente teve o caso da esposa do Cabral, né, que foi retirada do presídio e teve esse benefício da prisão domiciliar. Vi alguns casos. Aí é muito fácil, né? Que a pessoa fica no conforto da casa dele, que não é nenhuma casinha simples. Aí o povo continua fazendo as corrupções e vê que, ficar em casa. Quem não quer ficar em casa, né? Controle? O avanço da tecnologia tem permitido à Justiça acompanhar os passos de quem perdeu o direito de ir e vir, apesar de estar em casa. A tornozeleira eletrônica, ela emite um sinal, e aquele sinal ele chega até um receptor, e lá está um agente policial fazendo o controle, vendo se a pessoa está realmente cumprindo a prisão domiciliar ou ele está na rua. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.